chegaram a ver lá na videoaula a demonstração lá? Ou não? Foi no exemplo que você deu as duas retas, foi? As retas paralelas? Aonde? E quando você foi explicar o teorema, que você falou das duas retas paralelas para justificar que o plano é perpendicular ao outro. Mas você está falando da videoaula ou você está falando de outro lugar? Da videoaula, da videoaula. Pronto. Você assistiu a videoaula, não assistiu? Assisti. Pronto. Aí Assisti. você viu lá que eu expliquei, né? A porquê desse fato, né? Se você tiver uma reta num plano que é perpendicular à interseção e os dois planos são perpendiculares, então essa reta é perpendicular ao outro plano. Você entendeu lá, Sim, né? Hã? entendi. Exato, exato. Ouvi. Certo? Então, beleza. A gente vai usar esse fato, né? Que você sabe que uma coisa vai puxando a outra, né? Aí, se você não for acompanhando, você viaja, né? Porque um negócio vai puxando o outro. É por isso que eu fico sempre relembrando, né? Aquilo que eu falei antes, né? Beleza, beleza. Certo? A gente vai usar esse fato, tá certo? Esse fato aí. Por isso que eu tô relembrando, né? Eu tô relembrando isso aí porque a gente vai usar esse fato, né? De que se você tiver, mais uma vez, né? Se você tiver dois planos perpendiculares entre si e uma reta no plano, né? For perpendicular à interseção dos dois, a interseção dos dois planos é uma reta, né? Então, se a reta em um dos planos for perpendicular à interseção dos dois planos, então essa reta ela vai ser perpendicular ao outro plano, tá certo? Então, esse fato é importante. Vamos ver então um exemplo aqui, que é esse exemplo que eu coloquei aqui no papel, tá ok? Que diz o seguinte, ó. Se dois planos são perpendiculares entre si, tá certo? Aquele mesmo esquema lá do teorema, né? Dois planos perpendiculares entre si. E uma reta perpendicular a um deles tem ponto comum com o outro. Então imagine que você tem uma reta, que eu coloquei aqui, ó, reta A, uma reta A que eu chamei de A, né? Perpendicular ao plano beta. Uma reta A perpendicular ao plano beta. E essa reta, ela contém o ponto P, esse ponto P aqui, ó, desse plano alfa, tá ok? Ela contém o ponto P, tá certo? Contém esse ponto P aqui. Então, ó, se dois planos são perpendiculares entre si e uma reta perpendicular a um deles, no caso a reta A, tem ponto comum com outro plano, no caso o alfa, tá certo? Então, essa reta, ela está contida nesse plano, tá? Então, recapitulando, né? Se você tiver dois planos perpendiculares entre si, tá aqui os dois planos, né? Formando, né, perpendiculares entre si, ok? São perpendiculares. E você tem uma reta perpendicular ao plano beta, digamos. Esse plano beta aqui, né? Esse plano beta. Uma reta aqui perpendicular ao plano beta. E essa reta, ela contém um ponto desse outro plano aqui, ó, alfa. No caso, esse ponto P aqui, desse plano alfa. Aí o que eu quero mostrar é que essa reta, ela está contida nesse plano alfa, tá ok? Veja que isso aqui, do ponto de vista intuitivo, é bem tranquilo, né? Se eu disser que esses dois planos são perpendiculares e depois imaginar uma reta perpendicular a beta e dizer que essa reta passa pelo ponto P, você já vai dizer logo, né, que a reta vai estar no plano alfa. É ou não é, pessoal? Estou entendendo, não, a ideia da coisa? Intuitivamente está correto, né? Eu acredito que todo mundo chegaria nessa conclusão, né? Se você parar para analisar, né? Se eu dissesse assim, ó, tem uma reta, tá certo? Que é perpendicular a beta. Tem uma reta, vou chamar essa reta de A, que é perpendicular a beta, tá ok? E essa reta, ela passa pelo ponto P. E alfa também é perpendicular a beta. Acredito que se você parar para pensar, de imediato você vai dizer, né? Que a reta vai estar no plano alfa, tá certo? Mas só que a gente pode mostrar isso aí, tá certo? Veja só. Imagine, tá ok? Imagine que eu tenha, né? Considere uma reta X, essa reta que eu coloquei aqui, ó, X, tá certo? Passando por esse ponto P aqui, tá?
passando pelo ponto P e perpendicular à interseção desses dois planos. Então, eu tenho o plano alfa e o plano beta. Eles são planos que, por hipótese, são perpendiculares entre si. Então, eu tenho o plano alfa, plano beta, que são perpendiculares, está aqui escrito, ó, entre si. Ok? Imagina agora que você tenha uma reta X passando pelo ponto P e perpendicular essa interseção dos dois planos. Tá certo? Tá ok? Então, eu posso traçar uma reta, né? Eu posso traçar uma reta passando pelo ponto P, perpendicular a essa outra reta aqui. Isso aí eu posso, né? Da mesma forma que eu posso traçar uma reta, né? Eu posso traçar uma reta, né? Na realidade, essa reta aqui, passando pelo ponto P, perpendicular a essa reta aqui, tá certo? Né? Ela vai ser o quê? Ela é única, né? Então, eu posso traçar uma reta aqui, passando pelo ponto P, perpendicular a essa reta aí. Tá certo? Perpendicular à reta aí. Essa reta X aqui, se você for analisar, você vai ver que essa reta X, ela vai estar no plano alfa. Por que essa reta X... Veja, eu já desenhei aqui como se ela estivesse no plano alfa, né? Mas eu tô chegando à conclusão que ela está no plano alfa. Então, veja, essa reta X, eu só disse que ela passa pelo ponto P e é perpendicular à reta I. Tá certo? E agora eu estou dizendo que essa reta X, passando pelo ponto P e perpendicular à reta I, ela está no plano alfa. Por que essa reta X está no plano alfa? Alguém sabe dizer aí? Por que a reta X ela vai estar no plano alfa? Eu sei que intuitivamente isso é óbvio, né? Porque ela Mas... passa por P, Oi? ela foi conduzida por P. Ela foi conduzida por P, perpendicular a essa reta I. Então, é uma reta conduzida por P, perpendicular à reta I. Tá certo? Ok? Aí eu estou dizendo para você, se essa reta é conduzida por P, perpendicular a essa reta I, que é a interseção desses dois planos, alfa e beta, aí eu estou dizendo que essa reta X ela vai estar no plano alfa. Por que essa reta vai estar no plano alfa? Ok? Hein? Por que a reta X vai estar no plano alfa? Porque a reta interseção está contida no plano alfa e ela é conduzida pelo ponto P, cortando o plano a reta I. Como é? Porque ela é Como é a conduzida história? por um ponto pertencente ao plano e ela passa por uma reta pertencente ao plano também. Porque na realidade, é basicamente isso, mas assim, ela passa pelo ponto P, que pertence ao plano alfa, e se ela passa por essa reta aqui, ó, né? Ela é perpendicular a essa reta. Então ela passa por essa reta aqui que pertence ao plano alfa. Ou seja, ela tem um ponto em comum com essa reta, não é isso? Que pertence ao plano alfa. Ou seja, ela está passando por dois pontos, esse e esse, que pertencem ao plano alfa. Já que P pertence ao plano alfa e essa interseção aqui pertence ao plano alfa. Então ela passa por dois pontos que pertencem ao plano alfa. Se ela passa por dois pontos que pertencem ao plano alfa, pelo postulado da inclusão, né? Se duas retas têm dois pontos no plano, então ela pertence ao plano. Lembra do postulado da inclusão? Lá no início do curso? Ou não? Então tem o postulado da inclusão, lá do início do curso, né? Que diz que se uma reta tem dois pontos em um plano, ela está contida nesse plano. Postulado da inclusão. Certo, pessoal? É uma coisa puxando a outra, né? Tá certo? Depois eu vou fazer umas perguntas para vocês aí para saber se vocês estão estudando desde o início, né? Vocês estão acompanhando aí desde o início, né? É isso que eu quero saber, se o pessoal está acompanhando ou não, né? Porque é uma bola de neve, né? Vai sendo atropelado se não for acompanhando, né? Então, ó, essa reta X,
tá certo? Ela está em alfa, tá ok? Ela está em alfa, porque ela tem 2 pontos nesse plano alfa. Pelo postulado da inclusão, ela vai estar em alfa, tá certo? Ou seja, esse ponto e esse ponto de interseção de x com y, tá? Está no plano alfa. Então, ela tem 2 pontos no plano alfa. Então, ela está no plano alfa, tá ok? Essa reta x está em alfa, tá certo? E o que mais a gente pode dizer? A gente pode dizer também que essa reta x ela é perpendicular ao plano beta. Por que ela é perpendicular ao plano beta? Porque, veja só, então, primeiramente, x está em alfa, e agora eu estou dizendo que x é perpendicular ao plano beta. Veja só, se o plano beta, alfa, esse alfa e beta são perpendiculares entre si, ou seja, alfa é perpendicular a beta, beta é perpendicular a alfa, né? Tanto faz. Então, assim, beta é perpendicular a alfa. Se beta é perpendicular a alfa, pela definição de planos perpendiculares, né, que eu falei na videoaula, o que é que acontece? A definição de planos perpendiculares, pessoal. O beta, ele vai ter uma reta, que eu já coloquei aqui, ó. Botei aqui uma reta genérica aqui. Ele vai ter uma reta que vai ser o quê? Vai ser perpendicular a alfa. Né a definição de planos perpendiculares? Se beta é perpendicular ao plano alfa, então ele vai conter uma reta perpendicular a alfa. É ou não é? É ou não é, pessoal? Se beta é perpendicular a alfa, se beta é perpendicular a alfa, então, necessariamente, né, somente se ele tem uma reta, ele contém uma reta perpendicular a alfa, né? Não é isso aí? Certo? Então, veja só. Essa reta aqui que eu desenhei, digamos, a reta aqui, ó, vai ser perpendicular a alfa. Uma reta do plano beta. Porque o plano beta é perpendicular ao plano alfa. Então, eu vou dar uma reta perpendicular a alfa. Essa reta aqui, como ela é perpendicular a alfa, a gente sabe, né, que decorre da definição de reta perpendicular, já é outra coisa, tá vendo? Definição de reta perpendicular. Tem que saber também, né? Então, uma coisa puxando a outra, né? Então, decorre da definição de reta perpendicular a um plano, que o quê? Que essa reta, ela é perpendicular a todas as retas do plano alfa. Ou perpendicular não, ela forma ângulo reto, tá? Se essa reta aqui, ela é perpendicular a alfa, então ela vai formar ângulo reto. Veja, formar ângulo reto é diferente de dizer que é perpendicular. Quando você fala perpendicular, você está dizendo que está no mesmo plano, tá? Para não confundir. Então, ela vai formar ângulo reto com todas as retas do plano alfa, tá ok? Tá certo? Então, ela vai formar ângulo reto com todas as retas do plano alfa. Se ela forma ângulo reto com todas as retas do plano alfa, ela forma ângulo reto com essa reta I, que é a interseção de alfa e beta. Porque a reta I, ela está também no plano alfa. Ela não é interseção, então ela está nos 2 planos. Ela está em alfa e está em beta. Então, essa reta, ela vai formar ângulo reto com I. Tá ok aí? Até aí tá ok? Ela vai formar ângulo reto com I e vai formar ângulo reto com quem mais? Com todas as retas do plano alfa, né? Com I e com X. Certo? Ela vai formar ângulo reto com I e com X. Tá? Então, nós temos o seguinte, ó, pensando agora o contrário. Eu tenho que essa reta X, ó, essa reta X, ela forma ângulo reto com quem? Com essa reta I, porque eu tracei a reta X de forma a formar ângulo reto com a reta I. Eu já tracei ela dessa forma. E ela vai formar, essa reta X, ela forma ângulo reto com essa reta aqui. Por quê? Porque essa reta é perpendicular ao plano alfa. Então, a reta X forma ângulo reto com essa reta I, pela construção que eu fiz. E ela forma ângulo reto com essa reta aqui. Tá? Tá ok? Então, eu tenho a reta I formando um ângulo reto com quem? Com essas 2 retas aqui, ó. I e essa outra. Observe que essa reta aqui, ó, que é perpendicular ao plano alfa, ela é a
A reta, quando é perpendicular ao plano, ela intercepta o plano, não é verdade? Então, ela vai interceptar o plano alfa através dessa reta, que é a interseção, né? A reta I aqui, que está no plano beta, intercepta o plano alfa por essa reta aqui. Porque essa reta aqui é a interseção dos dois planos. Então, a interseção, né, dessa reta com o plano alfa está nessa reta aí, porque essa reta aí é a interseção dos dois planos, tá certo? Então, essa reta aqui vai interceptar a reta I. Ou seja, essas duas retas aqui, ó, I e essa reta aqui do plano beta, elas são concorrentes. São retas concorrentes. E aí você vai ter o quê? Você vai ter a reta X, você vai ter essa reta X, formando um ângulo reto com I, pela construção que eu fiz, e formando um ângulo reto com essa reta aqui. Porque essa reta é perpendicular a alfa. Então, ela é perpendicular, essa reta aqui, ela vai formar um ângulo reto com I e com essa reta. Porque essa reta é perpendicular a alfa. Se ela é perpendicular a alfa, essa reta aqui forma um ângulo reto com todas as retas de alfa. Então, veja o que nós ficamos. Nós ficamos com a reta X, tá certo? Nós ficamos com a reta X, formando um ângulo reto com I e formando um ângulo reto com essa outra reta, que é concorrente com I, ó. Ou seja, eu tenho um X formando um ângulo reto com duas retas concorrentes. E a gente viu, né, pelo teorema fundamental lá, pela generalização, né, do teorema fundamental, que se eu tenho uma reta aqui, formando um ângulo reto, com duas retas concorrentes de um plano, então essa reta aqui, ela é perpendicular ao plano. Então, a reta X, então vou ter que X é perpendicular a beta, ok? Então, eu cheguei à conclusão que X, o meu X está contido em alfa, e o meu X é perpendicular a beta. Certo? X está contido em alfa e X é perpendicular a beta. Certo, pessoal? Tá ok? Ok. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui uma reta X passando por um ponto P, ó, perpendicular a um plano. Eu tenho uma reta X passando por um ponto P perpendicular a um plano beta. Certo? E eu tenho aqui, ó, a reta A, que eu considerei no início, né? Lembra que eu considerei no início a reta A, que é uma reta perpendicular a beta, contendo o ponto P? Se A é perpendicular a beta, contendo o ponto P, e essa reta X aqui, ela também é perpendicular a beta, contendo o ponto P, a gente chega à conclusão do quê, pessoal? Que a reta X é igual à reta A. Por quê? Porque só existe uma reta que passa por um ponto perpendicular a um plano. Isso a gente viu na aula passada. Ou seja, não é na videoaula, não, na aula da semana passada, né? Na aula de terça-feira. Só existe uma reta, passando por um ponto perpendicular a um plano. Da mesma forma, só existe um plano passando por um ponto perpendicular a uma reta. Lembra disso ou não? Vocês lembram disso? Da aula retrasada? Sim, sim. Então, ó, a gente está usando já fatos da aula retrasada, vê? Tá certo? Ó, só existe, certo? É um fato da aula retrasada que eu falei. Só existe uma reta passando por um ponto perpendicular a um plano. Isso a gente falou na aula retrasada. Também falou na aula retrasada que também só existe um plano passando por um ponto perpendicular a uma reta. Foram duas coisas que eu falei. Aí tinha existência e unicidade desse negócio. Lembra disso? Aí tinha existência e unicidade disso, né? Só existe uma. Existe e é único, né? Existe e é único, né? Tá certo? Ok? Então, a gente chegou à conclusão que se o A era a reta perpendicular a beta e continha um ponto P, e esse X aqui que eu construí passando por P e perpendicular à reta I, a gente chegou à conclusão que essa reta X, ela estava no plano alfa e, além disso, ela era perpendicular a beta, a gente chegou à conclusão que esse X aqui, que está no plano alfa e é perpendicular a beta, está no plano alfa perpendicular a beta, é essa reta A aqui. Tá certo? Então, a reta A é esse X aqui, que está no plano alfa e é perpendicular a beta. Tá ok? Então, ó, se dois planos são perpendiculares entre si e uma reta perpendicular, um deles tem um ponto em comum com o outro,
Então, essa reta está contida nesse outro plano. Então, está provado, né? Está aqui, ó. A minha reta A, ela está contida no plano alfa. Ou seja, a minha reta A, eu provei que ela é igual a esse X aqui, ó. Essa reta X. Que está contida no plano alfa. Então, está provado que essa minha reta A, ela está contida no plano alfa. Tá certo? Está contida nesse plano alfa. Tá claro aí, pessoal? Ficou claro? Sim. Ou não? Ou não? A gente provou o quê? A gente provou o quê, então? O que é que a gente provou, pessoal? A gente provou que se a gente tiver uma reta, se a gente tiver dois planos perpendiculares entre si, e uma reta perpendicular a um plano, contendo um ponto do outro plano, ela está contida nesse plano, né? Foi o que a gente provou. A gente provou que essa reta A, que era uma reta que era perpendicular ao plano beta e continha o ponto P, a gente provou que essa reta A, que era perpendicular ao plano beta e continha o ponto P, a gente provou que essa reta A era igual a essa reta X aqui, que é uma reta que está aqui no plano alfa, né? Que é uma reta que está no plano alfa e é perpendicular a beta. Certo? Que é perpendicular a beta. Ou seja, é a reta A, né? Tá certo? Essa reta aqui que está no plano alfa e é perpendicular a beta, tá? Essa reta X aqui está no plano alfa e perpendicular a beta, ela é essa reta A. Ou seja, a gente provou que a reta A ela está no plano alfa, como a gente tem que provar aqui. Certo, pessoal? Tá claro? Ou não tá claro? Tá claro. Ok? Então, já fique com isso aqui na cabeça. Porque pode ser que vocês utilizem isso aqui já para resolver outra questão, né? Ou seja, se você tiver, então vocês já sabem que se você tiver dois planos perpendiculares entre si, né? E você tiver uma reta perpendicular a um dos planos e passando por um ponto do outro plano, ela está no outro plano. Essa reta vai estar no outro plano, tá certo? Tá ok? Mas ela também pode ser paralela, né? Como é? Ela pode estar no outro plano ou também pode ser paralela, né? Paralela é o quê? Não entendi sua Paralela a pergunta. um dos planos. Isso que o senhor acabou de falar, ela pode estar contida no outro plano ou ser paralela a esse plano, né? Não, não. Ela está no outro plano. Foi o que eu provei aqui, ó. O X, essa reta A aqui, que eu considerei como sendo perpendicular ao plano beta e contendo um ponto de alfa, eu provei que essa reta A aqui, ela estava em alfa, porque eu provei que o A era igual a esse X aqui, ó, que está em alfa. Ou seja, a reta A, que é perpendicular ao plano beta e contém um ponto do plano alfa, ela está no plano alfa. Certo? Ela não é paralela ao plano alfa, não. Ela está no plano alfa. Porque reta paralela, ó, reta paralela ao plano, ela não intercepta o plano, tá? Uma reta paralela ao plano, ela não intercepta o plano. Tá ok? Entendeu ou não? Entendi. Reta paralela ao plano, ela não intercepta o plano, tá certo? Não intercepta. Né? É a definição de reta paralela ao plano, né? Uma reta paralela ao plano quando ela não intercepta o plano, tá certo? É a definição de reta paralela ao plano. Tá ok? Então vamos ver aqui, vamos agora, né? Essa parte de, como é que se diz? De perpendicular, né? De planos perpendiculares e tal. Essa parte de perpendicularidade, né? Já acabou. Agora a gente falou de paralelismo, perpendicularidade, agora a gente vai entrar na parte de aplicações, tá certo, pessoal? Aplicações. Então vamos falar agora da parte de aplicações, tá certo? Ou seja, a gente vai aplicar os conhecimentos que a gente viu, né?
nos capítulos anteriores, né? A parte de perpendicularidade, paralelismo, tá certo? As definições, né? Aquelas definições lá, que tudo que a gente viu lá, aquelas definições, ok? Então, veja só. Nessa parte de aplicações, a gente vai começar com algumas definições, tá ok? Definições de projeção ortogonal, né? Então, tem várias definições de projeção ortogonal de um ponto, né? Sobre um plano, projeção ortogonal de uma figura, projeção ortogonal de uma reta. Então, a gente vai começar a definir algumas coisas aqui, tá certo? Então, vamos começar aqui com a definição de projeção ortogonal de um ponto sobre um plano. O que é a projeção ortogonal de um ponto sobre um plano, né? Eu gosto sempre de fazer a figura, né? Porque é mais fácil você memorizar uma definição visualizando, né, uma figura do que por palavras, né? É mais fácil você memorizar uma definição, você visualizando, né, uma figura do que somente palavras, tá certo? Então, veja, imagine que você tem um ponto aqui, P, tá ok? E um plano alfa. Tá aqui, ó, um ponto P e um plano alfa, certo? O que é a projeção ortogonal desse ponto aqui sobre esse plano alfa aqui, tá? A projeção ortogonal desse ponto P sobre o plano alfa vai ser esse ponto P' aqui. E o que é esse ponto P'? Esse ponto P' é a interseção da reta, né, da reta por P, ou seja, da reta que passa por P e é perpendicular a esse plano alfa, tá certo? Então, se você traçar uma reta passando por P, perpendicular ao plano alfa, a interseção dessa reta, que passa por P, perpendicular ao plano alfa, é justamente o que a gente chama de projeção ortogonal do ponto P sobre o plano alfa. Certo? Também é dito o seguinte, que o P', esse P' aqui, ele é o pé, ele chama de pé da perpendicular, né? É o pé da perpendicular ao plano, né? Conduzida pelo ponto, né? Da perpendicular, é o pé da perpendicular ao plano, né? Essa perpendicular conduzida pelo ponto, né? Conduzida pelo ponto, né? Ou seja, em outras palavras, né? Que eu acabei de dizer, né? É a interseção da perpendicular, conduzida por esse ponto aqui. Perpendicular a quem? Da perpendicular a esse plano. Então, ou seja, em outras palavras, você traça uma reta perpendicular ao plano por esse ponto. A interseção dessa reta, perpendicular ao plano por esse ponto aqui, com o plano, é o P'. Ou seja, é a projeção ortogonal de P sobre o plano alfa. Certo? Que é denotado dessa forma também, né? P' é igual a proje P alfa. Ou seja, P' é a projeção de P sobre o plano alfa, certo? É essa notação aqui. Entenderam essa definição, pessoal, de projeção? Inclusive, isso aí até vocês vão ver de novo lá em geometria analítica, tá? Geometria analítica, tá certo? Se é que vocês devem ver no final do curso lá, né? Na realidade, em geometria analítica, o professor vai dar a equação aqui do plano, né? O plano tem uma equação, tá? Então, tem a equação do plano, vai dar as coordenadas de um ponto e vai dizer, por exemplo, né? É um exemplo de um exercício lá de geometria analítica. Calcule as coordenadas da projeção ortogonal do ponto P sobre o plano alfa. Aí ele dá o ponto P, as coordenadas do ponto P e dá a equação do plano alfa. Tá? Então, você tem que saber o que é a projeção, né? Para você calcular uma coisa, você tem que saber o que é, né? Então, para você calcular a projeção do ponto P sobre o plano, você tem que saber que a projeção do ponto P sobre o plano é a interseção do plano com a reta. Essa é a projeção. E que reta é essa? A reta que passa por P e é perpendicular a alfa. Tá claro aí, pessoal, ou não? Ficou claro essa definição de projeção ortogonal de um ponto sobre o plano? Certo? Então, isso aí que vocês vão ver lá em geometria analítica. Vai falar de novo dessa definição, dessa
dessa questão de projeção ortogonal vai ser falado de novo em geometria analítica, tá certo? Se eu não me engano, tem exercício disso aí lá no livro de geometria analítica, né? Calcule a projeção, né? Calcule a projeção ortogonal de um ponto P sobre um plano. Aí dá a equação lá do plano, né? E dá as coordenadas do ponto P. Aí você vai, sabendo o que é, né, a projeção ortogonal de um ponto sobre o plano, você calcula, tá certo? Então, você tem que saber o que é. Então, outra definição é projeção ortogonal de uma figura sobre um plano, né? Se você sabe a projeção, se você sabe a definição da projeção ortogonal de um ponto, né, sobre um plano, se você sabe a definição disso, fica mais fácil você até adivinhar do que seria a definição disso, né? Alguém aí já poderia adivinhar, né? Qual seria a definição da projeção ortogonal de uma figura sobre um plano? Diga aí. Inclusive, eu botei até o desenho aqui, ó. Com o desenho fica até fácil, né? Você adivinhar qual seria a definição. Alguém adivinha aí ou não? Alguém adivinha ou não? Adivinha o que, professor? Tá cortando aqui. Oi? Adivinha o que? Tá cortando aqui. Cortou o áudio, foi? Só no finalzinho, assim, eu tô falando, você já adivinha, aí cortou. Pronto. Eu tô dizendo assim, ó. Ainda tem gente entrando, pessoal. Veja só. Eu disse o seguinte, que sabendo da definição, tá certo? Sabendo da definição da projeção ortogonal de um ponto sobre o plano, se você sabe dessa definição, fica até fácil você adivinhar a definição da projeção ortogonal de uma figura sobre um plano. Eu tenho uma figura aqui que é uma curva, né? Uma curva aqui. Essa curva F aqui. Essa figura, né? F de figura. Como é? Exato. Exato. A figura, observe, a figura ela é um conjunto de pontos, né? Como você falou, não é isso? Tá certo? A figura é um conjunto de pontos. Então, a projeção ortogonal da figura sobre o plano alfa seria o quê? Seria a projeção de cada... Você tem que fazer a projeção de cada ponto da figura, não é isso? Tá certo? Estão entendendo a ideia, não? Então, certo? Então, assim, se você quiser calcular, né, a projeção de uma figura, né, sobre um plano, você tem que calcular a projeção de cada ponto aqui da figura, né? Ou seja, eu estou falando da projeção ortogonal dessa figura sobre esse plano alfa. Vai ser a projeção ortogonal de cada ponto aqui, ó, da figura sobre o plano alfa. Então, quando você fizer a projeção ortogonal de cada ponto aqui no plano alfa, você vai ter a projeção dessa figura aqui, a projeção ortogonal dessa figura aqui no plano alfa, tá certo? Que é indicado também dessa forma, né? F', que é a projeção ortogonal dessa figura, F, é a projeção de F no plano alfa, né? Proj F alfa, né? Projeção de F no plano alfa, tá certo? Tá ok? Tá claro essas definições aí, pessoal? Então, projeção ortogonal. Projeção ortogonal de um ponto, tá certo? Projeção ortogonal de uma figura. Aí você faz a projeção ortogonal de cada ponto da figura, né? Porque, como você mesmo disse, né? A figura é composta por pontos, né? Certo? Então, você vai fazer a projeção ortogonal de cada ponto. Tá ok? Da figura. Além disso, você tem a definição de projeção ortogonal de uma reta, né? Sobre um plano. Tá? Projeção ortogonal de uma reta sobre um plano. Nesse caso aqui, da projeção ortogonal de uma reta, né, sobre um plano, você tem dois casos a considerar. No primeiro caso, você tem a reta é perpendicular ao plano. Tá certo? Primeiro caso, a reta perpendicular ao plano. Segundo caso, você tem o caso de que a reta não é perpendicular ao plano. Tá certo? Então você tem assim, ó. Primeiro caso, tá? Vou colocar aqui assim. Primeiro caso aqui. Você tem a reta
perpendicular ao plano. Então, você tem uma reta R e você tem um plano alfa. Então, você tem a reta perpendicular ao plano alfa. Nesse caso aqui, ó, o que seria a projeção dessa reta no plano alfa? A projeção da reta no plano alfa é justamente a interseção dela com o plano alfa. Esse ponto P aqui, ó, é a interseção dela com o plano alfa. Seria a projeção dessa reta no plano alfa. Então, seria esse ponto P aqui, ó, que é o quê? A interseção da reta com... Sim. Exato. É a interseção da reta com o plano. É o plano. Esse ponto ele está na reta e está no plano. Certo? Esse ponto é a interseção da reta com o plano. Ok? Tá claro aí? Certo? Então, no caso da reta ser perpendicular ao plano, a interseção da reta com o plano, ou a projeção ortogonal da reta nesse plano alfa, é o ponto de interseção da reta com o plano, tá certo? É esse ponto de interseção. E a gente denota também da mesma forma, né? Esse P aqui é a projeção de R no plano alfa, ou seja, proj R alfa, né? Projeção de R no plano alfa, ok? É esse ponto P aqui, que seria a interseção dos dois, né? Da reta e do plano, ok? No segundo caso, você tem o caso em que a reta ela não é perpendicular ao plano, tá ok? Não é perpendicular ao plano, certo? Se a reta não for perpendicular ao plano, você vai ter uma coisa assim, né? Eu desenho aqui para ficar fácil de entender, certo? Você tem aqui uma reta, tá ok? R, e você tem um plano alfa aqui. Então, essa reta R aqui, ela não é perpendicular ao plano, certo? Não é perpendicular ao plano. Você tem aqui o plano, tá? Você tem um plano aqui, ó, digamos aqui o papel, vou botar aqui o papel, e você tem uma reta aqui, ó, que ela não é perpendicular ao plano, né? Ela não é perpendicular, tá certo? É uma reta, né, que não é perpendicular ao plano. Então, como é que seria nesse caso? Como é que seria nesse caso a definição da projeção projeção ortogonal dessa reta R no plano alfa, né? Veja, a projeção ortogonal dessa reta R no plano alfa vai ser essa reta R' aqui, ó. O que é essa reta R' que eu coloquei aqui em vermelho aqui, tá certo? O que é essa reta R' aqui que está em vermelho, tá? Essa reta R' é justamente a interseção de dois planos, tá? Que planos são esses? Um é o plano alfa, tá certo? Que é chamado de plano de projeção, né? O plano alfa é chamado de plano de projeção. E o outro plano é o plano beta, chamado de plano projetante da reta R, tá certo? Então, um é o plano alfa e o outro é o plano beta. O plano alfa é o plano de projeção e o plano beta é o plano projetante, tá certo? Tá ok? Então, veja, a reta R' vai ser, então, a interseção dos dois planos, tá? O plano projetante, ele é o plano que passa pela reta R, tá certo? Ele passa pela reta R, o plano projetante, né, o plano beta, ele passa pela reta R e ele é perpendicular a alfa, ao plano alfa. Então, recapitulando, o que é a projeção dessa reta R no plano alfa? A projeção dessa reta R no plano alfa, essa reta R', que é a interseção de dois planos. O plano alfa com o plano beta que passa em R e é perpendicular a alfa. Ficou claro? Ou não? Então, para você projetar uma reta aqui não perpendicular no plano, você tem que passar um plano pela reta. Você tem que passar um plano pela reta perpendicular ao plano de projeção, né? Onde você vai projetar a reta. Tá certo? Então, você passa um plano pela reta que você quer projetar
E esse plano, você vai passar pela reta, mas perpendicular ao plano de projeção. Pronto. Na hora que você passar um plano pela reta que você quer projetar, né, no plano, perpendicular ao plano de projeção, você vai calcular a interseção entre esses dois planos. A interseção entre esses dois planos é que vai ser justamente a projeção ortogonal da reta R sobre o plano alfa. Tá claro? Já disse de duas formas diferentes aí. Ficou claro, sim. Hã? Ficou sim, claro. Claro? Hein? E aí, ficou claro ou não? Se quiser, eu posso repetir de novo. Para poder repetir de novo. Então, veja. A projeção ortogonal de uma reta perpendicular ao plano é um ponto. Isso a gente já viu, tá aqui, ó. Se a reta for perpendicular ao plano, a projeção é um ponto. Que ponto é esse? Interseção da reta com o plano. Ponto. Acabou, certo? Esse é o caso da reta perpendicular ao plano. Se a reta não for perpendicular ao plano, esse outro caso aqui, se a reta não for perpendicular ao plano, como é que você faz a projeção dela no plano? Em um plano. No caso, eu tenho uma reta R e eu quero projetar ela no plano alfa. Como é que você faz para projetar essa reta R no plano alfa? Simplesmente você vai passar um plano por essa reta R, tá certo? Que eu vou chamar de beta. Então eu vou passar um plano pela reta R. Mas que plano eu vou passar pela reta R? Existem infinitos planos que passam pela reta R, tá certo? Mas eu vou passar um plano pela reta R que seja perpendicular a alfa. Tá ok? Eu vou passar um plano pela reta R que seja perpendicular a alfa. Na hora que eu passar um plano pela reta R perpendicular a alfa, eu vou fazer o quê? Eu tenho a interseção de dois planos, né? O plano beta vai interceptar alfa segundo uma reta. Essa reta de interseção dos dois planos é que é a projeção ortogonal de R no plano alfa. Deu para entender agora ou não? Sim, agora eu entendi. Certo? Então, como eu falei, né? Você vai passar um plano pela reta R. Mas que plano é esse? Um plano que seja perpendicular ao plano alfa. Então, veja a observação que eu botei aqui, ó. O plano beta, esse plano beta aqui, ó, passando pela reta R, né? E perpendicular a esse plano alfa, ele existe. Quando eu falei isso aqui, ó, você vai passar um plano pela reta R perpendicular ao plano alfa, né? Eu estou considerando que esse plano existe. E também ele é único, né? Quando eu digo isso aqui, é porque ele é único. Eu estava dizendo que ele é único, mas só que a gente não provou isso aqui, né? Isso aqui merece uma prova, tá certo? Porque, ó, esse plano que passa pela reta R perpendicular ao plano alfa, ele existe, tá aqui, ó, ele existe e ele é único, tá certo? Ele existe e ele é único, tá? Então, você tem um plano passando por uma reta perpendicular a um outro plano, né? Uma reta aqui, ó, que não é perpendicular ao plano alfa, tá? Observe bem, essa reta não é perpendicular ao plano alfa, porque se ela for perpendicular ao plano alfa, você vai ter vários planos que passam por ela e é perpendicular a alfa. Mas como ela não é perpendicular ao plano alfa, você só tem um plano único. Você tem um plano, ou seja, ele existe e ele é único. Então você vai ter um plano único que passa por R e é perpendicular a alfa, tá certo? Se a gente for justificar isso, deixa eu ver se eu escrevi aqui essa justificativa para explicar melhor. Acho que eu escrevi aqui, peraí. Olha só. Tá aqui, eu escrevi aqui, ó. Você tem aqui o plano beta passando por R, tá? O plano beta passando por R e perpendicular ao plano alfa, tá? Plano beta passando por R e perpendicular ao plano alfa, tá certo? Esse plano beta que passa pela reta R, tá? A reta R, ela não é perpendicular a alfa, é bom frisar isso, né? Eu estou considerando que a reta R, ela não é perpendicular a alfa,
Então, esse plano que passa por B, esse plano que passa por R e é perpendicular ao plano alfa, tá certo? Plano beta passando por R, perpendicular ao plano alfa. Esse plano aqui, beta, ele existe, e esse plano aqui é único, certo? Ele existe e é único, o plano beta, certo? Tá ok? Por que que ele existe? Por que que esse plano existe? Né? É só você, para você provar que, ó, que ele existe, é só você mostrar que você consegue construir ele, né? Esse plano perpendicular a alfa. Tá certo? Então, veja só. Por um ponto P, se você pegar um ponto P aqui, ó. Se você pegar um ponto P aqui dessa reta R, né? Tá certo? Você pode traçar uma reta A, tá certo? Perpendicular a esse plano alfa aqui, tá? Então, por um ponto P aqui, por um ponto P da reta R, você pode traçar uma reta A perpendicular a esse plano alfa, certo? Ok? Essas retas aqui, ó, R e A, essas retas aqui, ó, R e A, elas são concorrentes, tá? Porque elas se interceptam em um ponto. Então, R e A são concorrentes. E, portanto, essas retas aqui, ó, a gente sabe que duas retas concorrentes determinam um plano, né? Então, R e A vão determinar um plano, certo? Esse plano eu vou chamar de beta, esse plano beta aqui. Então, R e A vai determinar um plano que eu vou chamar de beta, certo? Esse plano beta, ele vai ser o quê? O plano determinado por essas duas retas. Ele vai ser perpendicular a alfa. Por que que ele vai ser perpendicular a alfa? Porque ele contém essa reta A perpendicular a alfa. Definição de plano perpendicular, né? Certo? Um plano é perpendicular ao outro quando ele, somente se ele contém uma reta perpendicular ao outro plano, não é assim? Então, o plano beta, observe que esse plano beta, determinado por essas duas retas concorrentes, ele vai ser, no final das contas, perpendicular a alfa, porque ele contém essa reta A, que é perpendicular a alfa. Logo, existe beta, né? Vai existir esse plano beta, que passa por P, né? Que passa por P não, que passa por essa reta aqui, né? Porque esse plano beta é o plano terminado por essas duas retas concorrentes. Então, logo vai existir o plano beta que passa por essa reta R perpendicular a alfa. Então, a existência tá beleza, certo? A existência tá beleza. Então, existe. Tá ok? Certo, pessoal? Tá ok? Vocês já estão no mundo da Lua aí, ou já decolaram, ou tá... Não, tá ok. Não, tudo ok. Tá tranquilo, né? Certo? Então, vamos lá. Veja, então, esse plano, tá certo? Esse plano, ele existe. Ele existe porque a gente acabou de construir ele aqui, certo? E ele é único, ou seja, não existe outro plano, passando pela reta R, perpendicular ao plano alfa, tá certo? Não existe outro plano passando pela reta R, perpendicular a alfa, tá certo? Se essa reta R fosse, né? Veja que a reta R, ela não é perpendicular a alfa. Se ela fosse perpendicular a alfa, né? Veja que intuitivamente você pode ver que existiria vários planos passando por ela perpendicular a alfa. Mas como essa reta R, ela não é perpendicular a alfa, só existe um plano. Existe e ele é único, né? Só existe um plano passando por R e perpendicular a alfa. Não existe dois, né? Se a gente tivesse dois planos aqui, né? Dois planos passando por R e perpendicular a alfa, tá ok? Essa reta A aqui, ela estaria em dois planos. Nos dois planos, né? Ela estaria nos dois planos. Tá certo?
Por que ela estaria nos dois planos? Veja, essa reta A é uma reta que é perpendicular a alfa, né? Essa reta A é uma reta que eu considerei passando por P e perpendicular a alfa, tá certo? Observe que eu escrevi aqui, ó. Por um ponto P da reta R, podemos traçar uma reta A perpendicular a alfa. Então, essa reta A aqui, ó, é uma reta que eu considerei passando por P, pelo ponto P da reta R, perpendicular ao plano alfa. Então, A, só lembrando aqui, ó, A é perpendicular a alfa. Então, se tivesse dois planos aqui, né? Dois planos passando pela essa reta R e perpendicular a alfa, a consequência disso é que essa reta A estaria nos dois planos. Por que, pessoal, essa reta A estaria nos dois planos? Vamos ver se vocês estão ligados na aula aí. Por que essa reta A estaria nos dois planos? Ó, se existisse outro plano beta, também perpendicular a alfa, eu estou dizendo que a consequência disso aí é que essa reta A, que é perpendicular a alfa, estaria nos dois planos. Por quê? Porque, vamos ver se estão lembrados. Por quê? Vamos lá, vou esperar um pouquinho para vocês dizer por quê. Só existe um plano que passa por um ponto perpendicular à reta, uma reta que passa pelo ponto perpendicular. Não, veja o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que essa reta, se existisse outro plano, digamos beta linha, como eu escrevi aqui, eu tenho um plano beta que é perpendicular a alfa. Se existisse um outro plano, beta linha, por exemplo, que também fosse perpendicular a alfa e passasse pela reta R, digamos assim. Porque o que é que eu quero provar? Eu não quero provar que esse plano que passa pela reta R e perpendicular a alfa, ele é único. Eu quero provar que ele é único, que não existe outro. Então, vamos considerar agora que exista outro que passe pela reta R e seja perpendicular a alfa. Vamos considerar. É aquela velha história, né? A gente considera e chega no absurdo. Não é assim que a gente prova? A gente considera e aí chega no absurdo. E aí a gente chega, simplesmente diz assim, então não, a consideração que a gente fez está errada. Então, ó, vamos considerar que exista outro plano que passe pela reta R e que fosse perpendicular a alfa. Vamos considerar isso aí, tá? Aí eu disse para você o seguinte, eu falei, ó, se você considerar um outro plano passando também pela reta R e sendo perpendicular a alfa, você vai chegar à conclusão que essa reta A, que eu considerei como sendo perpendicular a alfa, passando por um ponto P da reta R, essa reta A estaria nos dois planos. Por que estaria nos dois planos? Essa é a minha pergunta, primeiramente. Por que essa reta A estaria nos dois planos, beta e beta linha? Vamos lá. Porque beta é igual a beta linha. Como é? O beta é igual a beta linha. Não, veja, a minha pergunta é o seguinte. Porque só existe uma reta que passa por um ponto que é perpendicular ao plano, a um plano. Não, mas não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando por que essa reta estaria em dois planos. Então, distintos. porque se houvesse um plano beta linha que passa por E, é perpendicular a alfa, então a reta A pertenceria aos dois planos, porque só existe uma reta que passa pelo ponto que é perpendicular a um plano. Aí ela pertenceria à beta e à beta linha. Só existe uma reta que passa por um ponto, o que é que tem? Que é perpendicular a um plano. Sim, e daí? Aí se houvesse um outro plano que passa por R e é perpendicular a alfa, essa reta A também pertenceria a esse outro plano. Porque ela seria perpendicular. E só há uma. Não, não por isso. A explicação que eu falei no início da aula, pessoal. Lembra disso aqui, não? Ó, lê aqui de novo. Eu fiz a prova, inclusive. Eu disse aqui, ó, dois planos são perpendiculares entre si, que é o meu caso lá, dois planos perpendiculares entre si. Eu fiz a prova disso aqui, no início da aula. Se dois planos são perpendiculares entre si, e uma reta perpendicular a um deles, tem ponto em comum com o outro, que é o caso que eu estou vendo agora, então essa reta está contida no outro. Ó. Dois planos são perpendiculares entre si, alfa e beta. Tá? Ou alfa e beta linha.
Veja, eu estou considerando que existe outro plano, beta' que também é perpendicular a alfa. Então, eu tenho que beta é perpendicular a alfa e beta', que é o outro que eu estou considerando que exista, também é perpendicular a alfa. Então, o que vai acontecer? Eu tenho dois planos beta e beta' perpendicular a alfa. Esses dois planos, ele passa pela reta R. Né? Esses dois planos, eu estou considerando que ele passa pela reta R e é, como eu disse, né, perpendicular a alfa. Então, o que é que acontece? Essa reta A aqui, ó, essa reta A aqui, que é perpendicular a alfa, ela tem um ponto que tanto está no plano beta, quanto está no plano beta'. Por quê? Porque o plano beta e beta' passa por R, e esse ponto P está em R. Né? O ponto P está em R, e o plano beta e beta', que eu considerei que existe o beta', ele passa por R. Então, esse ponto aqui de A, da reta A, está em beta e beta'. Então, se eu tenho uma reta A, que é perpendicular ao plano alfa, e tem um ponto dessa reta A que está no plano beta, que é perpendicular a alfa, e está no plano beta', que também eu considerei que é perpendicular a alfa, então, pelo que eu falei no início da aula aqui, ó, pessoal, essa reta está no plano beta e beta'. Estou entendendo, não? É o que eu falei no início da aula. Aqui, ó. Aqui, ó. No início da aula eu falei aqui, ó. Por isso que eu falei isso aqui no início da aula, porque eu sabia que ia usar depois, ó. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui dois planos perpendiculares, tá ok? E eu disse o seguinte, que eu tinha uma reta que é perpendicular a um plano, foi dito aqui, ó. Eu tenho uma reta perpendicular ao plano, no caso do plano beta, e essa reta, ela passa por um ponto do outro plano, né? Eu tenho dois planos alfa e beta perpendiculares entre si, eu tenho uma reta perpendicular a beta, e essa reta, ela passa por um ponto desse plano alfa. Aí eu provei que essa reta estava no plano alfa. Esse mesmo caso aqui, ó. Esse mesmo caso aqui, eu tenho essa reta A, que ela é perpendicular ao plano alfa. Essa reta A é perpendicular ao plano alfa, e esse ponto P, que está na reta R, ele está tanto em beta quanto em beta'. Então, essa reta estaria tanto em beta quanto em beta', pelo que eu falei aqui no início da aula. É ou não é? Estão entendendo agora ou não? Ficou claro, pessoal? Então, essa reta A aqui, ó, ela estaria tanto em beta quanto em beta'. Por quê? Porque ela tem um ponto, ela é perpendicular ao plano alfa, essa reta A é perpendicular ao plano alfa, e ela tem um ponto no plano beta, que também é perpendicular a alfa, e tem um ponto no plano beta', que também é perpendicular a alfa, que eu considerei que fosse, né? Perpendicular a alfa. Então, ó, essa reta A, ela estaria tanto em beta quanto em beta'. E aí, pessoal, ó o absurdo que isso gera. Se a gente considerar que existe um outro plano beta', também perpendicular a alfa. Se a gente considerar isso, a gente chegou à conclusão que essa reta A está nos dois, está em beta e em beta'. Se a reta A está em beta e em beta', o que é que acontece? Veja que a reta A ela é concorrente com a reta R, né? Porque eu considerei A passando por um ponto P, ó. A passa por um ponto P, ó, perpendicular a alfa. Então, a reta A e a reta R são concorrentes. E aí eu teria o quê? Eu teria dois planos distintos passando por duas retas concorrentes. Dois planos distintos passando por duas retas concorrentes. O que é impossível, né? Porque a gente sabe que duas retas concorrentes determinam um único plano. Não tem mais de um plano passando por duas retas concorrentes. Não tem mais de um plano passando por duas retas concorrentes. Duas retas concorrentes determinam um único plano. Então, eu teria beta e beta' passando por duas retas concorrentes, o que é um absurdo. Logo, não existe esse plano beta', tá certo? Só existe o plano beta, ou seja, ele é único. Ele existe, ele é único. Então, está provado isso aqui, né? Tá certo? Isso, voltando para cá, essa questão como é que se diz? Essa questão aqui da projeção, né? De uma reta não perpendicular ao plano, nesse plano aqui. A projeção de uma reta não perpendicular ao plano no plano alfa, né? Nesse plano alfa aqui. Tá certo? E aí eu disse que, ó, para você calcular a projeção
para você calcular a projeção da reta no plano alfa, tá certo? Pra você calcular a projeção da reta no plano alfa, bastaria você passa por essa reta R um plano beta. Você passa por ela um plano beta perpendicular ao plano alfa. Esse plano beta, passando pela reta R perpendicular ao plano alfa, ele é único, como eu acabei de mostrar agora. Por quê? Então, esse plano beta, passando por R perpendicular a alfa, ele é um plano único, tá? Então, você passa por essa reta R um plano beta perpendicular a alfa, que é único, que existe, né? E é único, tá ok? E aí, esse plano beta vai interceptar o plano alfa, segundo uma reta, tá certo? Ok? Então, você vai passar um plano beta pela reta R, perpendicular ao plano alfa. Esse plano beta vai existir e vai ser único. Esses planos vão se interceptar, tá ok? Numa reta R'. Essa reta R' é a projeção ortogonal dessa reta R, no plano alfa, tá? Deu para entender agora, pessoal? Eu. Certo? E por último, né? Então a gente viu o seguinte, recapitulando, a gente viu a projeção, a gente viu a projeção ortogonal de um ponto, tá ok? A projeção ortogonal de uma figura, né? Que é composta por um conjunto de pontos, tá certo? Aí você faz a projeção ortogonal de cada ponto. Se você quiser calcular a projeção ortogonal da figura, né? No plano. A gente viu a projeção ortogonal de quê? Agora, de uma reta. E aí você tem dois casos, né? Se a reta for perpendicular ao plano, você tem um ponto com projeção ortogonal, porque é a interseção da reta com o plano. É um ponto, tá certo? E você tem um caso em que a reta não é perpendicular ao plano, que é esse caso que eu acabei de dizer agora, certo? Além disso, você tem a definição de projeção ortogonal de um segmento de reta, né, sobre um plano. Segmento de reta, né? Segmento de reta contido em uma reta não perpendicular ao plano. Então você tem, ó, veja só. Eu quero calcular a projeção de um segmento de reta. Tá aqui, esse segmento aqui AB, tá? Projeção de um segmento de reta, né? Projeção ortogonal desse segmento de reta sobre esse plano alfa, tá certo? E esse segmento de reta, ele está contido em uma reta, tá aqui, ó. Ele está contido em uma reta, então tem uma reta aqui, certo? Você pode imaginar que ele está contido em uma reta, aqui, ó. Você pode continuar aqui, né? Infinito e infinito para cá. Então, está contido em uma reta. É um segmento de reta, ele está contido em uma reta, certo? Então, projeção ortogonal de um segmento de reta sobre um plano, né? Segmento de reta contido em uma reta não perpendicular ao plano, então ele está contido em uma reta não perpendicular ao plano, tá certo? E aí você faz o quê? Para calcular a projeção do segmento de reta, você projeta os dois extremos do segmento, A e B. Projeta ele no plano. Quando você projeta A e B no plano, é a projeção ortogonal de um ponto, né? Projeção ortogonal de dois pontos aqui, ó, dos extremos do segmento. Então, você tem um segmento de reta e tem dois extremos aqui, A e B. Então, você projeta os extremos dele, faz a projeção ortogonal dos extremos dele no plano alfa, certo? Projetei, ou seja, a projeção ortogonal de A, A'. Projeção ortogonal de B, B'. E aí você tem essa reta aqui, no plano alfa. Essa reta aqui no plano alfa é a projeção desse segmento de reta no plano alfa, tá? Então, o A' é a projeção ortogonal de A sobre alfa. B' é a projeção ortogonal de B sobre alfa. E essa reta aqui, ligando A' e B', é a projeção desse segmento de reta B sobre o plano alfa. Tá claro aí, pessoal, ou não? Claro ou não? Tá. Certo? Já são 8 horas já? 4 para as 8. Então, pessoal, eu vou dar agora um intervalo para a gente voltar no segundo tempo aí. E aí vocês ficam aí fazendo esses exercícios aqui, ó. Passei 2 exercícios. Vocês querem copiar aí? Tá aí, ó.
Aí eu volto aqui umas 8h20 para a gente... Né, eu vou fazer a chamada no segundo tempo, ok? Você poderia mexer o papel um pouquinho mais pro lado? Então, primeiro, prove que se um segmento de reta é paralelo a um plano, então a sua projeção ortogonal sobre o plano é congruente a ele. Então, eu coloquei o desenho aqui, ó, ok? Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou sair agora e aí Não, só são duas questões. Tem como copiar rapidinho aí ou não? Isso aqui, né? Coloquei aqui um desenhozinho. E o segundo mostre que a projeção ortogonal do segmento oblíquo a um plano sobre esse plano é menor que o segmento. Tá ok? Você poderia abaixar só um pouquinho para copiar a segunda? Ou levantar, na verdade? Ok? Pronto. Ok, então eu volto lá para umas 8h20, tá bem? Certo. Tranquilo aí? Vamos então. Bom, pessoal, vou fazer uma chamada agora, tá certo? E é o seguinte, ó, uma dica, não sei se vocês fizeram aqui esse exercício aqui número 1, tá certo? Uma dica para vocês aqui é o seguinte, vocês estão enxergando nada não, né? Peraí. Não. Ó, uma dica para esse daqui, essa questão primeira aqui é o seguinte, você vai mostrar simplesmente que essa reta aqui, ó, tá? Você tem o A' é a projeção ortogonal de A. O B' é a projeção ortogonal de B. Sabe disso, né? Ele está considerando que esse segmento de reta aqui é um segmento de reta que é paralelo a esse plano alfa aqui. Certo? Esse segmento de reta aqui é paralelo ao alfa. Tá? Então, o que é que você vai mostrar? Você vai simplesmente mostrar que essa reta aqui, como é que você obtém esse ponto aqui de projeção, né? A projeção ortogonal de A. Você obtém o quê? Traçando uma reta, né? Você traça uma reta, passando por A e perpendicular ao plano alfa. Não é isso? Certo? Perpendicular ao plano alfa. Tá? Então, ele vai ser perpendicular a esse segmento aqui. Tá? Porque ele vai ser perpendicular a todas as retas que passam por esse ponto, né? Aí você vai traçar, você tem aqui outra reta, passando pelo ponto B, perpendicular ao plano alfa. Certo? Então vai ser perpendicular a esse segmento aqui. Certo? É assim que você calcula as projeções, né? Você traça uma reta perpendicular a, passando pelo plano alfa. A interseção dessa reta com o plano alfa é a projeção. Aí você traça uma reta pelo ponto B perpendicular ao plano alfa. A interseção dessa reta com o plano alfa é justamente esse B', que é a projeção ortogonal de B, tá certo? E aí você vai mostrar que essa reta aqui, essa reta R é perpendicular à reta S, e depois você mostra que essa reta aqui, ó, que eu vou chamar de R', é perpendicular, você vai mostrar que R é paralela a S, você vai mostrar que R é paralela a S, e depois você vai mostrar que R' é paralelo a S'. Então, se mostrar que R é paralelo a S e R' é paralelo a S', acabou, né? Porque aí, ó, esse lado vai ser igual a esse
e esse vai ser igual a esse, né? Porque esses lados vão ser paralelos e esses lados vão ser paralelos. Logo, esse lado vai ser congruente com esse e esse congruente com esse. E aí acabou o problema, né? Certo? Deu para entender ou não, pessoal? Deu. Pessoal, Deu sim, deu sim. você vai mostrar que R é paralela a S. Aí depois você mostra que R' é paralela a S'. Beleza? Quando você fizer isso, você está mostrando que esse lado é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Portanto, esse lado vai ser congruente com esse lado. E aí acabou, né? Ou seja, você está mostrando que a projeção ortogonal sobre o plano, que é esse segmento A', B, que é o segmento A', B', é congruente ao segmento AB. Ou seja, tem a mesma medida, tá certo? Tem a mesma medida. Pronto, é só mostrar isso. Vamos ver se com essa dica aí vocês terminam isso aí, tá? Bom, deixa eu fazer uma chamada aqui. Tá ok? Deixa eu fazer uma chamada aqui. E aí, pessoal, o que eu quero fazer no resto dessa aula de hoje é o seguinte. Eu vou fazer uma chamada agora, tá? Vou passar uns exercícios de revisão, tá ok? Ou seja, de todo o conteúdo, né? Do início até... dos conteúdos que a gente já viu, tá certo? São 5 exercícios, tá certo? Para vocês fazerem nesse tempo que falta aí da aula de hoje e me mandar por e-mail, tá ok? Vocês fazem e me mandam por e-mail. O interessante é que vocês fizessem sem consulta, tá certo? Porque eu só quero ver aí se vocês estão acompanhando a aula, tá ok? Isso aí não vai valer nota, não vai valer nada. É só para eu ter uma noção aí, tá certo? Se vocês estão acompanhando, se não estão acompanhando, tá ok? Se vocês estão estudando, na realidade, saber se vocês estão estudando somente, né? Se estão acompanhando. Então, eu vou passar aí esses exercícios, tá? São 5 exercícios. Exercício de revisão. Vocês fazem aí durante esse resto de aula de hoje e me mandam por e-mail, até o final da aula, tá? Não é para me mandar amanhã, depois da manhã, até o final da aula de hoje, né? Vocês me mandam por e-mail. Entendido aí, pessoal? Não? Sim. Sim. Então, vocês me mandam por e-mail, tá ok? Para eu ter uma noção aí se vocês estão acompanhando aí a disciplina, se estão estudando, né? Como é que tá essa questão aí, certo? Vocês ainda continuam achando que está muito acelerado? O que é que vocês estão achando aí? Acho que tá bom. Hã? Eu acho que tá bom. Porque teve gente aí que estava meio que ainda atrasado, né? Nos conteúdos e não estava conseguindo acompanhar. Alguém falou para mim aí que estava meio atrasado nos conteúdos aí, não estava conseguindo acompanhar direito, né? E aí eu acabei diminuindo um pouco o ritmo, né? Porque você não sei se você está percebendo, né? Mas essa disciplina aqui não tem muito, por enquanto não tem o que calcular, né? É mais você utilizar aí os postulados, né? As definições para chegar lá, né? nas demonstrações, tá entendendo? Por enquanto, basicamente é isso, né? Ou seja, uma questão até agora que você tem que fazer alguma coisa é justamente você tem que organizar as ideias, né? Ou seja, as definições, né? Os teoremas, né? Os postulados, tudo que foi visto para você chegar, né? Naquilo que está sendo pedido, né?
como, por exemplo, essa questão de você, por exemplo, demonstrar que duas retas concorrentes determinam um plano. A gente mostrou isso aí através de quem? Dos postulados, né? Tá entendendo? E aí, depois que a gente mostrou isso aí através dos postulados, a gente começa a usar o fato de que duas retas, né, concorrentes ou paralelas determinam um plano, tá certo? Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Não tem essa questão de fazer conta, né, até agora, né? Porque vocês estão mais acostumados com calcular alguma coisa, né? Tipo, calcular um ângulo, calcular, sei lá, calcular, né, relação lá no triângulo retângulo, que vocês calculam lá o lado, o cateto, a hipotenusa, é isso aí, né, que vocês calculam, né? Por enquanto, realmente a disciplina ela torna-se um pouco complicada por causa disso, entendeu? Aí, no caso, eu vou passar exercício, né? Para ter uma noção aí de mais ou menos, né? Só ter uma noção assim de como vocês estão, né? Tá certo? Aí eu vou fazer uma chamada e vou passar os exercícios. Vocês querem copiar as questões aqui mesmo ou eu passo no Zap? É melhor passar, fica mais rápido. Melhor passar no Zap, fica melhor. Certo. Então deixa eu fazer logo a chamada, que aí eu passo essas questões e eu escaneio, né? Eu vou escanear e passar lá. Aí vocês mandam meu e-mail hoje, né? Lá até às 10 horas, até às 10 horas da noite vocês mandam, tá certo? Tenta ver se vocês conseguem aí fazer o que vocês conseguirem aí, vocês mandam só para ter ideia. Tá ok? Como é que vocês estão aí? Deixa eu fazer uma chamada agora rapidinho. Deixa eu só tirar aqui e botar a luz. Tá muito. Tá muito escuro às vezes para eu poder enxergar. Hoje é dia 24, não é isso? Então, hoje a gente falou de. A gente entrou em aplicações, né? A parte de perpendicularismo. Na aula passada foi dia 17, não foi isso aí? Vocês lembram qual foi o conteúdo da aula retrasada, pessoal? Quer dizer, aula passada não, né? A aula retrasada. Vocês lembram qual foi o conteúdo? Teorema das perpendiculares. Não, na aula. Como foi? Na aula retrasada. Na videoaula foi a parte de planos perpendiculares, né? Então, aí na outra, essa foi o teorema. Foi qual? Assim? Teorema. O teorema das três perpendiculares. Não, isso não foi em vídeo, não. Acho que não. Foi em vídeo aula. Vocês estão confundindo aqui. O teorema das três perpendiculares foi em vídeo aula. Isso aí eu não faço certeza. Eu acho que anterior ao o teorema foi paralelismo, assim, de planos, plano e reta. Eu estou falando da aula do dia 17. Terça-feira passada, você não lembra, não? Não tem, você não anotado, não? Do dia 17. Foi a terça passada. Acho que foi teorema das perpendiculares mesmo, professor.
Não, pessoal. O teorema das três perpendiculares eu falei em vídeo. Vídeo aula. Só começou por vídeo, aí depois terminou em sala. Você não terminou tudo. Isso se eu for pra sala. Pra vídeo. Eu acho que eu comecei na sala e terminei no vídeo, não? Foi o contrário. Foi o contrário? Você Não, iniciou em vídeo, aí retrasada. terminou em sala. Na aula retrasada não foi aqueles dois teoremas da existência da unicidade, não. Vocês estão viajando, né? Da reta que passa por um ponto perpendicular a um plano e o plano que passa por um ponto perpendicular a uma reta. Não lembra disso, não? Não foi isso, não. Olha aí. Vocês não anotam nada, não? Não, mas é porque a minha última anotação são as que eu fiz, mas o conteúdo que veio antes disso foi o teorema das perpendiculares. E essa questão da reta passando pelo ponto perpendicular a um plano ou um plano passando pelo ponto perpendicular à reta, que teve uma demonstração bem extensa. Teorema fundamental. Não. Teorema fundamental é outra coisa, né? O teorema fundamental é outra coisa lá, na parte de reta e plano perpendicular. Você tem o teorema fundamental e você tem a generalização do teorema fundamental, né? Mas eu estou falando do que eu falei na aula passada. Bom, mas depois eu vejo. Foi a consequência do teorema fundamental. Como é? Consequência do teorema fundamental. Foi a existência e unicidade da reta perpendicular ao plano por um ponto. Da reta perpendicular ao plano por um ponto. Mas tem também do plano, Um ponto. mas também tem do plano perpendicular à reta por um ponto, não? Tem os dois, né? Tem a reta perpendicular ao plano por um ponto e o plano perpendicular à reta por um ponto. São, que era a generalização para relacionamento e paralelismo e perpendicularismo. Assim, Aí se eu aqui está tudo mal feito, eu não estou conseguindo entender bem o que eu anotei, mas era mais ou menos isso. então deve ter sido isso mesmo. Deixa eu fazer uma chamada aqui. Então hoje é 24. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Francisco Guilherme da Silva. Tá aí, Francisco? Não. Faltou, né? Teve alguém que vocês conheçam aí que já desistiu da disciplina, pessoal? Teve e vai ter mais. Por quê? Eu vi um pessoal saindo do grupo aí. Desistiu, foi? Acredito que sim, viu? Né? E por que tá acontecendo isso aí? O pessoal tá... Porque eu vou falar por mim, porque está sendo difícil acompanhar as tuas aulas. Mas, Eu estou tentando me adaptar ao teu jeito, entendeu? De ensinar. sim, o que é que tem o meu jeito? É ruim? Eu acho. Mas por quê? Não sei explicar o motivo, mas eu não estou conseguindo acompanhar. Mas não é por E eu causa, acredito que mas não é é pelo meu somente jeito de ele. ensinar ou por uma falta de base sua? É pela didática do senhor mesmo. Mas o que é que Eu tem, o que é que tem a minha didática? Eu não consigo explicar, mas o jeito que o senhor ensina, tipo, eu não consigo entender nem a explicação do senhor, entendeu? Não sei se é pelo teu jeito estressado de ser, não sei não. Mas eu não explico várias vezes. Repito e repito várias vezes. A pessoa pergunta se quer que eu repito de novo. Eu não entendo. Será que o problema não está, talvez, com você?
se o problema fosse só comigo, a maioria dos alunos não estariam dando queixa, não. Sim, mas o problema é que você tem que considerar que a disciplina é uma disciplina que é difícil, né? E uma coisa que o professor não ensina, que você tem que levar em conta, o professor nenhum ensina a pensar, viu? Isso aí o aluno que tem que sentar na cadeira, ficar várias horas lá tentando, né, entender, né, entender, fazer as questões, entendeu? Porque, assim, quem tem que ralar na disciplina é o aluno. O professor já ralou, entendeu? O aluno é que tem que sentar na cadeira e tentar, digamos assim, digerir, né? Sedimentar aquele conhecimento. Você está entendendo? Não adianta, porque só com aula não vai fazer efeito, não. Professor, Sim. o senhor podia fazer logo a chamada para a gente começar a fazer os exercícios, senão não vai dar tempo, né? Já que são 10 horas o prazo. Sim, sim. Então vamos lá. Bruno Garcia. Estou esperando só essa chamada, pessoal. Estou suando. Bruno Garcia. Presente. Maria Vanessa dos Anjos. Presente. Felipe Henrique de Lima. Presente. Wagner Atanael dos Santos. Presente. Luiz Vinícius Barros de Lima. Presente. Ícaro Matias Rosal. Presente. José Rodrigues Quirino. Josefa Albina Furtado de Lima. Presente. Cícera Andressa Pereira. Presente. Ana Laís da Silva. Estou aqui. Fabrício Nunes de Oliveira. Presente. Lucivan. Lucivane. Lucivane, né? Presente. Estou presente. Ok. Isabela Campos Silva. Edna Pereira Muniz. Presente. Maria Luana da Silva. Débora Gomes Almeida. Orlando Monteiro de Barros Silva. Presente. Eduardo Conceição Modesto de Oliveira. Presente. Peter Ramazzi Campos Pereira. Aqui, professor, presente. Raimundo Félix Vieira Filho. Igor Ferreira. Presente. Cícera Raila dos Santos Lima. Estou aqui. Fabrício Leandro Silva. João William Barbosa e Silva. Presente. Magiane Arraes Gessinho. Rafael Alves de Lima. Neilton Lopes Garcia. Antônio Rodrigues Januário da Silva. Socorro Gilmária Viveiros Barbosa. Andréia dos Santos Barbosa.
Lainá Tavares Pereira. José Fabrício da Silva Oliveira. Edinaldo de Oliveira Silva. Leandro Ferreira de Souza. José Jonas da Hora Dias. Rony Gleison França Soares. Aline Lima de Oliveira. Maria Shirlene Clementino Santil. Samuel Ferreira Salles. Estou presente. Giovana da Silva Holanda. Presente. Fernando Ferreira de Araújo. Adriel Vieira Santos. João Victor Rodrigues da Silva. Presente. Jamerson Jader Silva Gomes. Presente. Érica Vitória Pereira. Tô aqui. Sanaíra Kessia de Queiroz Silva. Presente. Carlos Ramon Benício Figueiras. Presente. Maria Giovana dos Santos. Presente. Rafael Costa Santos. Presente. Franklin Delano Silva Santos. Presente. Beleza. Alguém ficou de fora aí da chamada, pessoal? Não, né? Ninguém ficou de fora não, né? Bom, então eu vou mandar agora no Zap, tá ok? Tá certo? Eu vou mandar no Zap e vocês mandam no e-mail que está no próprio exercício, tá ok? É um Gmail, tá? Vocês mandam lá para... 10, é? Oi? Tu vai aceitar só até às 10? Não, pode mandar até às 11, tá certo? Tá bom. Tá ok? Então eu vou sair e vou mandar lá, tá ok? Aí vocês mandam lá no e-mail. Se por acaso vocês não entenderem aqui a minha letra, vocês podem perguntar no Zap mesmo, tá ok? Certo.